Boa tarde. O Ibovespa tem uma queda aí perto de 0,7%, ao contrário dos índices em Nova York, que tem alta moderada. Sim, é preocupação dos investidores com as incertezas em relação a essa tarifa imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump, de 50% sobre as importações ao Brasil, principalmente depois da notícia neste final de semana de tarifa de 30% à União Europeia e México. As principais ações do Ibovespa, as de maior peso, tem baixa, a exemplo de Petrobras, Vale e também conglomerado de bancos. Petrobras tem baixa também puxada pela queda internacional do petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, mas Vale cai, mesmo com alta do minério de ferro no fechamento na Bolsa de Dalian, na China, e também no mercado futuro de Singapura. O dólar sobe, pressionado por tudo isso, e sobre isso eu converso agora com o Juarez Filho, que é presidente e cofundador da Ouro Minas. O que tem se notado do comportamento do câmbio desde a notícia do tarifaço do Trump direcionado ao Brasil? Tudo bem, Lu? Bom, na verdade, o câmbio ele tem tido uma oscilação, muitas notícias no mercado, cada hora notícia, então ele acaba tendo, às vezes, uma reação, às vezes ele abaixa um pouco, mas o que se percebe em tudo isso, o que mais vai valer nisso tudo é o diálogo, porque a especulação, ela não vai resolver. Nós temos que sair um pouco do palanque, nós temos que entrar num assunto muito sério, porque esse assunto ele é mais sério do que as pessoas estão vendo. Porque a consequência não está em o Brasil retribuir a taxa, porque esse ajuste de taxa que o Trump está colocando, que é cerca, porque já tem 10, cerca dos 40%, então ele vai, o que ele vai? Ele vai de encontro com alguns outros desafios. Por exemplo, se começar esses conflitando, aí os Estados Unidos se mantém nessa taxação, aí depois ele faz algum critério, igual fez talvez com a Venezuela, que falou quem negociar com o Brasil não negocia comigo. O que acontece? Acontece sim, aí uma evasão de divisa, uma evasão de dinheiro do Brasil, a preocupação, o Brasil passa a não ser um país assim, comunicado, com boa comunicação entre os países coligados dos Estados Unidos, essas consequências que são sérias. O momento hoje dessa coisa toda é preocupante por esse sentido. Diante de tudo isso, como o senhor avalia a postura do governo brasileiro? Eu acho que o governo brasileiro, como eu disse, ele tem que deixar um pouco do palanque, sentar com o ministro da Economia, pedir ajuda para outras pessoas que conhecem bem o setor, que já passou por alguma situação assim, para tentar negociar isso e trazer um pouco para trás isso. Eu sei que tem um invés político no meio disso tudo, mas o que está envolvendo aí é o Brasil, as questões brasileiras. Inclusive, nós estamos vendo aquela questão de quem mexeu no meu queijo. Então, o Brasil tem que fazer alguma estruturação para uma situação dessa não pegar a gente tão de surpresa. Nós temos que ter um plano de desenvolvimento fora disso, uma criação de emprego que não dependa só do governo, uma criação de emprego que dependa dos produtos de exportação, assim por diante. Nós temos que ter um plano aqui dentro. E o que esperar do comportamento do dólar nos próximos dias? Se por acaso se manter essa situação de fato se permanecer essa discussão de virar para agosto nessa situação, a tendência dele é subir. E aumentando os juros nos Estados Unidos, a tendência é o pessoal tirar o dinheiro daqui, como é um país praticamente mais confiável, aplicar nos Estados Unidos. Aí nós começamos a ver uma pequena deterioração aqui. O senhor vê possibilidades de maiores intervenções do Banco Central no câmbio? Pode ser, mas eu acho que isso não é bom. O Banco Central ele intervém até um certo nível, depois ele não suporta mais intervir, porque começa a ter um problema financeiro, um descasamento no Brasil. Mas o melhor de tudo é que se resolva essa situação com diplomacia. O mercado já antevê alguma mudança de postura na política monetária aqui para o país? Não, o mercado está muito perdido nesse ponto. O mercado não sabe como é que está a capacidade do governo de negociar isso. Então, o mercado ele fica naquela parte especulativa, escutando uma coisa, escutando outra, vai ser, não vai ser. Então, o mercado ainda não tem essa posição. Qual o seu conselho para quem opera câmbio, mexe com comércio internacional nos próximos dias? Não, o conselho que eu dou é que tenha um certo cuidado, as operações futuras, cuidado com os travamentos futuros, que eles podem ser ou dar prejuízo, ou pode dar lucro também, pode se especular isso, mas eu acho que a cautela é a melhor coisa que pode se fazer. Senhor Juarez Filho, agradeço muito sua participação aqui no Money Times. Voltamos aos estúdios
do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC.